fenômeno da bicorporeidade. Você já ouviu falar? É possível estarmos em dois lugares ao mesmo tempo? Estudos de Allan Kardec e relatos eclesiásticos afirmam que o fenômeno é possível, sim. No Terceira Visão de hoje, você vai ver as histórias do escritor e radialista Gerson Monteiro. Ele é membro da doutrina espírita há 60 anos e passou pela experiência. Gerson conta como foi seu contato com Chico Xavier e se emociona ao lembrar das palavras que trocou com o filho que perdeu precocemente. Essa comunicação se deu graças ao trabalho de um médium. E o programa Terceira Visão, hoje especialmente com o professor Gerson Monteiro, que é um grande escritor e diretor da Rádio Rio de Janeiro. Professor Gerson, que prazer imenso tê-lo aqui conosco. Prazer é todo nosso. Eu já sei, porque já caiu aqui de todo quanto é lado, de cima, de baixo, dos lados, quantas manifestações na sua vida positivas. Muito bem. Porque tudo aquilo que chega, que flui, que vem, exatamente aquilo que nós precisamos para sermos professores na Terra. Por isso, o seu nome como professor. Muito obrigado. Quanto tempo o senhor está nessa carreira magnífica, onde eu tenho certeza que o maior foco se chama espiritualidade? Eu tive a felicidade de completar agora, nesse ano, 60 anos de atividades ininterruptas na doutrina espírita. A partir dos 16 anos, ingressei numa mocidade espírita e dali nunca mais parei, né? Então, são 60 anos de atividades ininterruptas. Eu tenho certeza que o senhor continua sendo jovem. Eu, por dentro, me sinto. Eu estou com 76 anos e, por dentro, eu tenho essa certeza, né, da jovialidade. Eu nunca perdi a jovialidade. Com certeza. E hoje aqui no nosso programa, a materializações de Chico Xavier e outras recordações. Que história é essa de materializações de Chico Xavier? Isso é um tema, sim, bastante envolvente, tocante. Nós perdemos 2 filhos desencarnados com câncer, pequenos, e a partir desse momento comecei a sofrer da circulação, coronárias, quando eu fui fazer um tratamento na cidade de Caratinga, Minas Gerais, no Grupo Espírita Deus da Cruz, numa reunião de efeitos físicos, onde os espíritos se materializam, trazem aparelhos, e eu realmente fui recuperado totalmente, né? Eu tive alta curado. E em função desse meu problema circulatório, um belo dia, quando terminava a reunião, já do meu tratamento, eu ouvi a voz de Chico Xavier. E, nisso, o vice-presidente, seu Ramiro, disse assim: Gerson, o Chico Xavier quer te abraçar. Então, eu me dirigi, abracei ele nessa posição, porque ele era menor do que eu, né? E eu comecei a chorar, porque eu pensei que o Chico estava desencarnado, né, e estava ali abraçando, mas pelo contrário, era um fenômeno de bicorporeidade. Ele também chorou, emocionado. E após isso, ao lado dele, o guia espiritual dele, o Emanuel, né, que foi senador romano, pegou a minha mão para mostrar: olha, o Chico está aqui, botou a mão aqui no queixo dele e passou a mão na túnica, que ele se apresentava como senador romano, né? Passou a mão aqui na túnica de senador. E no final da sala, a voz do doutor Bezerra de Menezes: Chico, está na hora de nós irmos embora. Porque ele também, o Chico, ia visitar parentes que participavam dessa reunião. Então, foi essa experiência. Passado algum tempo, aqui no Rio de Janeiro, quando sempre ele vinha, nós estávamos sempre com ele, na Fundação Maria Tagaio, e ele convidou a gente para almoçar. Então, nós estávamos almoçando, ele quietinho lá, eu também. Aí eu cheguei: Chico, você está sabendo que eu te abracei materializado em Caratinga?
Aí ele disse assim, isso é coisa do doutor Bezerra. Ele não disse, era claro que era eu, fenômeno de corporeidade. A humildade dele, né? Exatamente, né? Isso é coisa do doutor Bezerra, né? Então eu comprovei pessoalmente com ele para mais tarde, né? Então, esse foi um fenômeno que eu acredito, Berenice, que eu não podia omitir esse fato, porque demonstra o quê? A superioridade, o fenômeno da bicorporeidade não é para qualquer um. Santo Antônio de Pádua, né, estava na Itália pregando, foi visto em Portugal salvando o pai dele, que estava sendo condenado, né, por um crime que cometeu. Santo Afonso de Liguori estava na cela dele em Nápoles, no convento, e ele foi visto cuidando do Papa, que estava prestes a morrer, né? Tanto que Santo Afonso de Liguori e Santo Antônio de Pádua, os dois foram canonizados mais depressa, porque eles foram vistos em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, Chico Xavier, o corpo dele em Uberaba, a 800 quilômetros de Caratinga, né, em Minas Gerais, eu tive essa demonstração, né? Professor, quando as pessoas hoje dizem assim, eu estava pensando tanto em determinado cidadão, e é como se ele estivesse presente no meu quarto, como se estivesse presente na minha sala. Muitos chamam isto até um nome que eu acredito até que seja a mesma coisa, gostaria que o senhor pudesse até explicar para a gente. Chama-se de aparição tangível. Aparição tangível ou bicorporeidade é a mesma coisa? Sim, aparição, né, na época de Kardec, né, o termo era aparição. Hoje, modernamente, se chama materialização. Porque tem aparição tangível, essa, que a gente abraça, como eu, no meu caso, né, eu abracei mais de 20 espíritos materializados. Inclusive meu filho, que havia morrido com 2 anos e 3 meses. Exato. E também a aparição intangível. Então, às vezes, a gente percebe que tem alguém, né? É a presença, só que não dá para o espírito materializado. É uma aparição intangível. Esse fenômeno é perfeitamente possível. Quando, se eu puder explorar um pouco esse assunto, quando sentiu o seu filho ali materializado? Sim. Qual foi, assim, sua emoção? É de textura? Não, é assim. O fenômeno foi interessante. Eu participava da reunião sentado ao lado da cabine. O médium ficava numa cabine, só uma porta de saída, sem janelas. Eu ficava na porta. E também doava ectoplasma. Em determinado momento, eu vi do teto descer uma luminosidade, meia prateada, esverdeada, tomar uma forma pequena, e nisso, essa forma pequena veio, entrou entre minhas pernas e pediu a minha mão. Ele foi muito sutil. Pediu a minha mão, segurou e disse assim, eu quero a sua bênção, papai. Quando ele disse papai, eu abracei, chorando muito, muito emocionado. Aí ele disse assim, papai, eu não posso ficar mais, porque o senhor está muito emocionado. E isso prejudicaria a reposição do ectoplasma no médium, né? Então, nessa oportunidade, a emoção foi muito grande. Tanto que ele, na mesma hora, né? Meu pai também, quando certo dia nos abraçou, ele que ficou emocionado, e o Dr. José Gleber, o espírito mentor do grupo, virou para ele e disse assim, Arthur, eu não disse que você não podia se emocionar, porque o espírito materializado foi se derretendo. A emoção desestruturou a forma perispirítica e ele teve que voltar e devolver o ectoplasma para
para o médico. Pois é, e com tantas emoções, nós vamos dar um intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho com você.